Você já viveu algum momento em que a emoção te dominou e você acabou agindo sem pensar? Que você falou coisas do qual se arrependeu depois? Que você deixou a ansiedade, o medo, a raiva ou a tristeza te travar? Pois é, eu também já vivi isso e é por isso que eu precisava gravar esse vídeo hoje. Mas deixa eu te contar um segredo. Não tem como a gente ignorar as nossas emoções. Isso é humanamente impossível. Aí você vai falar, ai, Maju, mas eu faço isso. Não, você pode até achar que tá ignorando as suas emoções, mas eu tenho certeza que você está falhando ao suprimir elas, falhando nisso e falhando em outras áreas da sua vida, ao qual isso está influenciando. A gente precisa aprender a controlar as nossas emoções e não ignorá-las. Agora eu vou te falar uma frase e você vai guardar ela até o final do vídeo. Então ela vai começar a fazer sentido para você em algum momento. As nossas emoções, elas não são âncoras e não devem ser âncoras. Elas são bússolas. E é para isso que a gente tem que usar elas. Por isso, hoje a minha conversa com você é como controlar as nossas emoções e usar elas a nosso favor. Percebe que isso é muito diferente de ignorar as nossas emoções. Eu já disse que isso é humanamente impossível. A ciência já mostrou que não tem como a gente usar só a parte racional, digamos assim, do cérebro. E se a gente pensar evolutivamente, ao longo da história da humanidade, da nossa espécie, ter emoções foi muito importante para nossa sobrevivência. Nos protegeu, inclusive, de diversas situações. Por exemplo, imagine que você é uma criança e você está na cozinha enquanto a sua mãe ou seu pai cozinha. Até que você acaba tocando ali numa panela quente ou no fogão e se queima. Nesse momento, você vai sentir dor, você vai registrar aquela memória, aquela situação junto com essa emoção. Isso vai evitar com que você cometa esse erro uma outra vez. Agora, se essa emoção, toda essa situação fosse ignorada, você poderia cometer esse erro mais uma vez. Percebe? Que a emoção ela acaba te protegendo. Sentir a emoção, compreender, interpretar e saber como usar ela depois é extremamente importante. Esse exemplo pode parecer bobo, mas ele é verdadeiro. Isso em diversas partes da nossa vida. Se a gente vive uma situação que ela não é agradável, que ela é ruim, que ela causa um desconforto em nós, por que a gente deveria ignorar isso? A gente deveria considerar isso e usar isso ao nosso favor, mas não deixar com que isso também nos paralise. Por isso que eu digo, não é ignorar as emoções, mas controlar as emoções e usar elas ao nosso favor. Tá um pouco repetitivo, eu sei, mas é porque por muito tempo no mercado de trabalho, a gente foi ensinado de que a emoção não deveria interferir na razão, que as nossas decisões, principalmente profissionais, deveriam ser pautadas na razão, somente no racional, que você precisava ser fria, que você não podia ter sentimentos, que você não poderia se envolver emocionalmente ali com aquela decisão, com aquele momento importante na tua profissão. E isso é muito mais forte para nós mulheres. Quando se fala em colocar o emocional, em colocar sentimentos, é como se fosse um sinônimo de fraqueza. Isso é completamente um absurdo. Isso é natural, isso é humano e a gente precisa saber lidar com isso. A gente precisa querer parar de dissociar a razão da emoção e voltar a trabalhar isso de uma maneira saudável. Até porque hoje já existem várias pesquisas que mostram que isso é balela. Além de não ter como a gente separar essas duas coisas, ter a emoção envolvida no nosso meio profissional pode nos tornar ainda mais produtivo, não só a gente, como a nossa equipe como um todo. E aprender a lidar com essas emoções pode nos ajudar a progredir, à medida que a gente consegue fazer tomadas de decisões mais saudáveis, para nós e para quem está à nossa volta. Isso é muito diferente de se deixar dominar pela emoção. Então, quando eu falo sobre controlar a emoção, não é para você, eu vou só ser emocional, então se eu fico nervosa, se eu fico estressada, eu jogo tudo pro alto, deixo a emoção falar por mim. Muito pelo contrário. Controlar a emoção é você estar no controle dela e saber interpretar ela e o que fazer com isso. Não ignorar, não estou sentindo nada, não posso sentir nada. Não é isso. Não ignorar. Recentemente eu estava lendo um livro que chama Permissão para Sentir. E nesse livro ele vai mostrar e trazer evidências de que o controle emocional no ambiente de trabalho, ele só traz benefícios. Ele traz benefícios na agilidade em lidar com os problemas no trabalho, na nossa habilidade para lidar com essas situações e mostra que as tomadas de decisões, elas acabam sendo cada vez mais assertivas, o que torna o trabalho mais produtivo. Além disso, nesse livro ele também trata de que a neurociência, ela já mostrou de que as emoções, elas vão influenciar em outras áreas da nossa vida. Por exemplo, a nossa capacidade de ter atenção em alguma coisa, a nossa memória, e uma das coisas que eu mais consigo sentir é diretamente na nossa saúde física. Quem aqui um dia nunca ficou tão estressado a ponto do seu estômago ficar queimando? De ter uma descarga
de ácido tão forte no estômago que chegou a doer. Quem aqui nunca ficou nervoso ou ansioso antes de alguma apresentação ou de algum outro momento importante e teve uma alteração no funcionamento do intestino? Então a gente percebe também no nosso dia a dia como que as nossas emoções, elas afetam a gente diretamente. Eu espero que nesse momento do vídeo eu já tenha te convencido de que o caminho não é ignorar as emoções, e sim aprender a reconhecer a emoção que você está sentindo, gerenciar isso e saber como utilizar essa emoção. E por favor, eu não sou nenhuma psicóloga, nem uma especialista nesse assunto. Eu só tô aqui compartilhando pensamentos que eu tenho, leituras que eu tive e buscas que eu faço constantemente para conseguir lidar com isso. Até porque eu sou uma pessoa que por muito tempo, e até hoje eu luto contra isso, vivo bastante a flor da pele. E isso em alguns momentos acaba sendo problemático. Então esse é um caminho, é um processo de aprender a lidar com as emoções e saber utilizar elas no momento certo, da forma correta. Uma coisa que as pessoas confundem e que eu já percebi é que inteligência emocional não é só saber o que você tá sentindo. Eu tô ansiosa, eu tô irritada, eu tô estressada. Reconheci o que eu tô sentindo. Mas e agora? O que eu faço com isso? Inteligência emocional também é saber gerenciar. Além de reconhecer, gerenciar e usar isso ao seu favor. E essa é verdadeiramente a parte difícil. Sério, não é um caminho fácil. É um processo que requer prática, paciência, estudos, mesmo tendo consciência de que você não pode se deixar levar pela emoção, que você não deveria responder ninguém à flor da pele, você vai acabar fazendo isso. Então, é dia após dia, colocando em prática aquilo que você vai aprendendo, que você vai estudando, se observando bastante. Então, não acho que você vai sair desse vídeo com as suas emoções todas controladas e que agora você é o gerenciador de tudo. Na verdade, não. Você, a partir de agora, tem consciência disso, de como você pode usar isso, e aí você vai começar a praticar isso. Então é um processo. Você não é um belo dia você vai acordar, não se estressa mais, é uma pessoa plena. Quando você percebe um desconforto, você já sabe o que fazer. Não é assim que funciona. Não vou ser hipócrita. Mesmo sabendo que eu preciso controlar as minhas emoções, mesmo sabendo o caminho pra isso, eu ainda me deixo levar pelas minhas emoções. E tá errado. Então a gente vai errando e é aí que a gente vai aprendendo. É claro, você também não pode ser um mimimi que quer ficar colocando a culpa no processo e nunca avança. Mas não acho que é do dia pra noite que você vai se tornar a pessoa com maior inteligência emocional na face da Terra. Quer uma prova disso? Eu vou te contar uma situação que aconteceu comigo. E eu espero até que o Eric não escute isso agora, só escute na hora que ele for assistir o vídeo. Há uns 15 dias atrás, a gente foi na casa da minha mãe e o Eric foi fazer um risoto pra nós. Um risoto de gorgonzola com pera que ficou maravilhoso. Ele fez o risoto todo inteiro e tudo mais. E aí ele tinha lá parado, só pra finalizar a carne que ia acompanhar o risoto. Na hora da gente comer, a gente percebeu que o parmesão ainda não havia sido colocado no risoto. E ele tinha planejado de colocar o parmesão no meio do risoto e mexer. E eu queria colocar o parmesão por cima. Pois bem, eu que não tinha ajudado em nada, que não tinha nada a ver com o negócio, mas que estava extremamente irritada por conta da fome, dei um belo de um chilique porque eu queria colocar o parmesão por cima. No final das contas, deu pra colocar o parmesão no meio, o parmesão por cima e todos nós comemos. Mas, depois que eu voltei em mim, eu fiquei tão constrangida com a situação que eu nem voltei a comentar. O que eu deveria ter feito naquele momento? Eu percebi que eu tava irritada, que tava me controlando era a minha fome, o meu estresse, a minha irritação. Eu já tava cansada, já era o final do dia. Eu deveria ter saído de cena naquele momento. Deveria ter me afastado e pensado qual seria a minha melhor decisão naquele momento. Porque eu já tinha reconhecido que eu tava irritada. Mas não, eu continuei ali, continuei falando e me estressando. Resultado, um belo de um chilique desnecessário, que não precisava ter acontecido, porque eu deixei uma emoção me controlar. Então, aqui vai uma dica valiosa baseada nesse meu erro. Sempre que você sentir e perceber que uma emoção está te controlando, sai de cena. Se você não puder sair fisicamente daquele lugar, sai mentalmente. Se afasta mentalmente e pensa muito antes de agir, antes de falar, para não deixar que a emoção te controle. Volta em si e pensa, se a sua melhor versão tivesse que tomar uma decisão em relação àquilo, o que ela faria? E isso vai te ajudar muito. Mas por favor, não me deixe sozinha nessa. Me conta aqui nos comentários em qual momento da sua vida você já deixou as emoções te controlarem e que você acabou ficando constrangida ou se arrependeu profundamente depois. Eu quero saber das histórias de vocês.
Pois bem, agora eu quero falar sobre o poder do controle emocional. Porque quando a gente percebe que a gente tem controle das nossas próprias emoções e que ninguém vai tirar a gente do eixo tão facilmente assim, as pessoas perdem muito poder sobre nós. Não vai ser tão mais fácil você ser manipulado, alguém te deixar irritado, estressado ou triste de propósito para poder te manipular. É como dizem os filósofos estoicos, não são as coisas externas que nos perturbam, mas como nós reagimos a elas. Você pode e deve criar hábitos, estratégias, até planos de fuga para não deixar a sua emoção te controlar. Cada pessoa vai ter um jeito de lidar com isso. Por exemplo, você pode sair de cena, com licença, eu não tô me sentindo bem, preciso ir ao banheiro, depois você volta para essa conversa. Respira fundo, você pode fazer meditações, você pode escrever em algum diário sobre os seus sentimentos. Cada pessoa vai ter uma maneira de lidar com isso. E é importante que você encontre a sua maneira. De que forma você pode deixar essas emoções saírem para você saber como lidar e gerenciar elas da melhor forma possível, na sua melhor versão, e não na versão que está sendo dominada pelos sentimentos, na versão que está sendo refém das emoções. As suas estratégias ao longo do tempo vai começar a ajudar você a reprogramar as suas respostas automáticas. Isso vai acabar virando um hábito. Então, sempre que você se sentir muito nervoso, muito estressado, muito ansioso ou triste, você vai recorrer àquela estratégia que você já está fazendo há um determinado tempo. Então, é importante que você encontre qual estratégia é melhor para você. Vou dar um exemplo mais prático sobre isso. Quando eu e o Eric fomos morar juntos, nós nos mudamos para São Paulo há uns anos atrás. E nesse momento, o nosso orçamento ele era bastante apertado. A gente começou a juntar dinheiro para comprar os nossos móveis, eletrodomésticos e tudo mais. Até que chegou o momento da TV. A gente começou a pesquisar e encontramos uma oferta imperdível no centro de São Paulo. Fomos até o local e quando chegou lá, as emoções já começaram a nos dar indícios, digamos assim. A gente se sentiu bastante ansioso, bastante nervoso e a nossa intuição estava dizendo que não era pra gente fechar negócio ali, que não era pra gente comprar. Pois bem, negamos todas as emoções que estávamos sentindo e caímos em um belo de um golpe. Depois dessa situação, nós sentamos, conversamos e combinamos que a gente nunca mais ia tomar nenhuma decisão baseado ou na ansiedade ou no medo. Essa é uma estratégia que eu levei pra vida. Sempre que eu tô me sentindo com medo ou ansiosa, eu não decido nada. Eu paro, penso, pauso aquele momento, deixo pra decidir depois e não tomo nenhuma decisão quando eu ainda estou com medo. Essa é uma estratégia que a gente acabou criando e que funciona super bem. Até porque se você tá numa situação se sentindo desconfortável, não é um bom momento pra você tomar decisão ou pra você fazer nenhuma fala, nem tomar nenhum tipo de ação. Por isso, se eu tenho que falar alguma coisa pra você guardar desse vídeo é: não ignore as suas emoções. Aprenda a usá-las a seu favor. Lembra que eu comentei lá no começo? As emoções não devem servir de âncoras, mas sim de bússolas, porque elas dão bastante indícios das nossas tomadas de decisões. Agora que a gente já conseguiu conversar bastante sobre isso, eu vou organizar tudo isso em 3 dicas, para você sair daqui com a mente organizada e pelo menos começar a tomar o primeiro passo em relação ao controle das suas emoções. A primeira dica é a que eu já falei várias vezes: sempre que você estiver sentindo que a emoção tá tomando conta do teu corpo, se retira da situação, se retira daquele ambiente, dá uma pausa e pensa como a sua melhor versão responderia aquilo. A segunda dica é: pratique o delay. Demore 10, 15, 20 segundos, o seu tempo. Respire fundo para não responder de forma equivocada a alguém que te deixou irritado, estressado, que te deixou à flor da pele. A terceira dica, e talvez a mais valiosa, é: pondere a intensidade das suas reações. Se você der 1 segundo para você pensar, você vai conseguir perceber se aquela circunstância merece realmente uma emoção tão grandiosa quanto a que você está sentindo. E outra coisa, você não precisa responder tudo, nem resolver tudo. Às vezes a situação tá pegando fogo ali, mas ela não precisa da sua resposta, nem da sua resolução. Você só precisa assimilar tudo aquilo e pronto. Não precisa resolver necessariamente. Entende? Às vezes a gente quer salvar o mundo, quer resolver todas as situações, quer palpitar em tudo, quer responder tudo. Mas aquele momento, aquela circunstância, aquela situação não merece a nossa reação. E nem merece a nossa intensidade naquela reação. Então pondere as reações que você vai ter em determinadas situações. Vale realmente a pena essa reação toda que eu tô querendo, que eu tô sentindo aqui dentro? Ou não, isso aqui não vale a minha reação. E se você já tem alguma estratégia para lidar no dia a dia com as suas emoções, por favor,
for, compartilha com a gente aqui nos comentários, vamos fazer uma troca entre nós. Eu também quero aprender com vocês. E se você acha que esse conteúdo foi relevante pra você, te ajudou de alguma forma, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal pra acompanhar os outros vídeos. E pra gente continuar nesse papo, nessa saga do autoconhecimento, eu vou te indicar um outro vídeo que é como identificar se as suas escolhas são realmente suas. Eu vou deixar ele linkado aqui e por isso eu não vou me despedir, porque eu te espero lá. Beijo!